Gente, o assunto é sério, né? E nós precisamos ficar atentos. Sabemos que esse desperdício não é apenas em casa, certo? Os restaurantes também registram quilos e mais quilos de comida que vai para o lixo todos os dias. Mesmo hoje, já sendo diferente dos tempos antigos, que era ainda muito mais, ainda temos problemas com isso. Em outras regiões do país, é bastante comum encontrar avisos de cobrança para os alimentos que forem deixados no prato, ou seja, aquilo que você não consumir, mas que ficar no seu prato, tem que pagar. Isso é bem comum, principalmente quando a gente vai visitar a região Nordeste. Aqui em Balneário Camboriú, apenas poucos restaurantes na época da temporada têm essa prática de deixar escrito na parede que a gente vai pagar pelo desperdício, né? E quando se trata de self-service, então, a situação fica ainda pior. Para conversar com a gente sobre esta sobra nos restaurantes, recebemos a presidente do Sechobar, Olga Ferreira, né? O Sechobar, que é o sindicato dos empregados no comércio hoteleiro, bares, restaurantes e similares de Balneário Camboriú. Boa tarde, Olga. Seja bem-vinda com a gente. Obrigada, Cris. Eu já vi, você até me mandou uma pesquisa anteriormente, ou seja, esse desperdício nos restaurantes é um assunto que ao longo dos anos já vem sendo trabalhado, vem tentando, os proprietários, funcionários, todos os envolvidos tentando melhorar para que isso diminua cada vez mais, porque é preocupante, né? É preocupante, Cris, e outra coisa assim que encarece o cardápio. Quanto mais desperdício, é claro que alguém vai ter que pagar por esse desperdício. Normalmente quem paga é o cliente, porque eles acrescem o desperdício no cardápio. Então a gente vê que hoje muitos restaurantes, por conta disso, estão contratando nutricionistas. Então já fazem aquela comida mais balanceada, né, pelo número de pessoas que vão servir. Sobre o tipo da maneira com que é servida a comida, no sistema buffet, por exemplo, o desperdício é bem maior. Tanto que não pode ser feito nenhuma doação, como, por exemplo, para uma clínica de recuperação, para creches. Não pode? Não pode, porque a partir do momento que o alimento foi exposto, ele vai ter que ir para o lixo. Porque se o dono do restaurante ele faz uma doação para um abrigo, para uma creche, como eu falei, qualquer problema que der por conta de uma má digestão, ele é totalmente responsável porque fez aquela doação. E às vezes nem por causa da comida, né, Olga, mas no transporte até chegar lá, ou seja, tudo aquilo, armazenamento, pode ocorrer um problema. Ou seja, aquilo que está exposto e aquilo que eu coloco no meu prato, ele tem que ser aproveitado, senão ele vai para o lixo. Ele vai para o lixo e daí o sistema à la carte já não. O sistema à la carte ele já vem numa porção certa, como eu já falei. Então, assim, você pode comer até 300 gramas de carne, daí tem o tanto da salada, carboidrato. Então, ele vem bem balanceado. O self-service que é preocupante. Agora, uma coisa que você colocou sobre a cobrança do desperdício, tem muitos restaurantes que realmente colocam esse cartaz, mas é inconstitucional. Se o cliente for ao PROCON e reclamar de que foi cobrado aquela sobra, ele tem todo o direito de ser ressarcido. Por quê? Na hora que ele vai se servir, ele não imaginou que, por um acaso, não estava o sal que ele gostava, não estava da maneira com que ele queria que estivesse, automaticamente ele não conseguiu comer tudo. Entendi. Então, não pode ser cobrado Não pode ser cobrado. Eu penso que deve ter essa cobrança. Na minha opinião, eu defendo que tenha, para evitar o desperdício. Porque, Cris, é muito mais além do que essa comida no lixo. Hoje, 40 mil toneladas de alimentos são desperdiçados por dia no nosso país. No mundo, chega a mais de 950 milhões de toneladas. E acreditar, né, Olga, que por outro lado tem gente que morre de fome ainda. Mais de 1 bilhão de pessoas hoje passam fome no mundo. Então, se economizássemos 20% do que é desperdiçado, mataríamos a fome desse 1 bilhão de pessoas que passam fome. E outra coisa muito séria, o resto da comida, o lixo orgânico, ele causa o gás etanol. Então, esse gás, ele é 8%, ele é 8% tóxico,
e ele também causa o efeito estufa. Pro meio E ambiente. ele entra nos lençóis freáticos e ele contamina nossas águas. Ou seja, tudo entra aí no consumo consciente, né, Olga? Se eu vou num self-service, qual seria a recomendação? Servir de pouquinho? Ou seja, pegar um pouquinho daquilo, um pouquinho do outro? Porque se não tiver do meu gosto, se não era como eu esperava, eu peguei só um pouquinho, eu vou provar. Claro que a gente sabe que às vezes a pessoa se serve com pressa, às vezes, né, ela está na correria, mas isso depende de cada um de nós, a consciência do que eu vou colocar no meu prato. Né? Conscientização, né? É bom senso. Já que está ali para você se servir, o certo é você ir, serve a salada, depois da salada, pega comida quente e tem até sobremesa. Ou seja, está à vontade. E outra coisa, o sistema self-service, ele é muito bom porque ele é mais econômico. Mesmo porque já não tem a taxa dos 10% de serviço, né? Porque você mesmo se serviu, então não tem como cobrar a taxa dos 10%. Então, por que desperdiçar? No rodízio também, né? Às vezes, rodízio de pizza, a gente vê aquele acúmulo, aquela pilha de massa, assim, ali. Uma mordidinha já coloca do lado, uma mordidinha já vai colocando do lado. Daqui a pouco empilha, assim, aquilo também vai para o lixo. Vai para o lixo e não são todas as comidas que pode ser feito um reaproveitamento. É claro que num restaurante, o arroz que sobrou de um dia para o outro, no outro dia ele vai de bolinho de arroz. Né? Que, diga-se de passagem, eu adoro. É uma delícia. É uma delícia. E tem que ser do arroz de outro dia. Não dá para fazer com arroz senão fresco. Não fica bom. Não fica bom. Então, mas nem tudo é reaproveitado. Exato. Né? E não tem o que fazer. Vai ter que ir para o lixo. Exato. E nós somos hoje, o Brasil é o 4º país mais produtor de alimentos. Olha. E, no entanto, nós temos esse número. Que ainda diariamente é 40 mil toneladas de alimentos vão para o lixo. Isso já começa na lavoura. Claro. Começa desde lá, todo esse processo até em casa também. Sim, né? mostramos na reportagem anteriormente. Em casa. Ou seja, acho que a gente vai tem fazer que um começar suco, aproveita a casca, reaproveita tudo. Né? Igual a Tânia mostrou ali que ela fez, ela usa abóbora, usa casca, usa semente, faz crocantinha, joga ali, joga aqui, ou seja, de cada um a consciência para que não ocorra mais isso, né, Olga? Que não ocorra tanto desperdício, né? Muito obrigada, seja sempre bem-vinda aqui no Ver Mais. Obrigada. E fica o alerta, então, pessoal, para nós, né? Quando vamos comer fora, quando vamos almoçar, jantar, vamos no rodízio, no self-service, vamos servir só aquilo que vamos comer. Seja sempre bem-vinda no Ver Mais, Olga. Obrigada.